Bom dia, amados. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? Que papo gostoso aqui, logo iniciando a Escola Bíblica Dominical. Essa Escola Bíblica é muito especial, porque nós estamos encerrando essa etapa aqui no Zoom. E, irmãos, né, nós já estamos com saudade desse bate-papo, das perguntas, essa interação dos irmãos. Muito bom, realmente. E hoje é um dia especial, porque nós vamos fechar com esses perfis do autoconhecimento, de autogestão, tão importante para o nosso convívio. E nós já queremos justificar a ausência do pastor Samuel Cesarino. Ele está no campo, está em Campos do Jordão, né? Há uma transição pastoral naquele campo, ali naquele lugar. Então, teve a necessidade dele ir a Campos do Jordão. Mas ele já vai chegar para o culto à noite estaremos juntos na live. E eu quero apenas hoje ler um versículo com os irmãos para nós já passarmos para toda essa etapa aí dos nossos perfis. E hoje eu quero apenas ler um versículo de gratidão a Deus por esse período tão rico, tão abençoado, de tanto aprendizado que nós tivemos aqui nessa ferramenta do Zoom que ele nos proporcionou nesse tempo tão difícil de pandemia, de distanciamento social. Então, nós vamos estar lendo apenas Efésios 5, versículo 20, que diz assim: dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, é um domingo de gratidão. Hoje eu estou aqui nessa manhã, nós estamos dizendo obrigada, Senhor, por esse tempo que estivemos aqui no Zoom, ouvindo, nos alimentando através das palavras inspiradas pelo Espírito Santo com o pastor Samuel, essa comunhão, né? Estamos distantes, mas até ficamos mais juntinhos aqui. Conheci, pude conversar com pessoas que eu não tenho a oportunidade de conversar, e eu quero também agradecer muito a você, que eu sei que muitas pessoas ultrapassaram seus limites, não conheciam o Zoom, né? Tiveram que se adequar a esse momento, mas é o amor a Deus, a vontade de estarmos juntos, dessa comunhão e desse aprendizado. A você, querido irmão, querida irmã, muito obrigada por esse apoio aqui nas manhãs de EBD, e no próximo domingo estaremos juntos no culto presencial. Eu conto com a sua presença. E, irmãos, o pastor vai anunciar à noite, mas nós teremos a Santa Ceia do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Amém? Glória a Deus. Então, faça logo a sua inscrição. Assim, claro, que o link estiver disponível. Da mesma forma que você faz o culto à noite, faça a sua inscrição e estaremos juntos a partir do próximo domingo, dia 5 de setembro, às 9h30. Estaremos juntos e o próximo domingo, Santa Ceia. Então, muito obrigada, receba o meu abraço carinhoso e que possamos continuar juntos na EBD presencial em nome de Jesus. Eu vou estar orando e logo após já vou passar a palavra para a Miliane, para nós começarmos aí essa análise tão rica dos nossos perfis, ok? Baixa a sua cabeça, entrega aí as suas ansiedades, agradeça ao Senhor todas as vitórias que Ele tem te dado, a semana que Ele nos deu. Vamos orar juntos? Senhor, na Tua presença, Pai, nós queremos Te pedir, primeiramente, perdão pelos nossos pecados, porque somos tão falhos, Pai, mas que Tu possas receber a nossa adoração nessa manhã, receba a nossa escola bíblica dominical. Muito obrigada porque o Senhor sustentou, amparou, indicou o caminho, nos deu livramentos durante toda essa semana. E hoje estamos aqui para te dizer obrigada, Deus. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela salvação, obrigada pela tua mão estendida sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre nossos familiares. Louvado seja o seu nome. E nós queremos, Pai, te entregar essa manhã de Escola Bíblica Dominical, que não seja apenas uma análise de um perfil, mas que seja um autoconhecimento,
para que através da tua palavra possamos ter uma vida plena, uma vida liberta em Cristo Jesus, Pai. Vai ao encontro agora, Pai, de todos os enfermos, colocamos a nossa irmã Vanias em suas mãos. Obrigada por ela estar aqui conosco. É tua serva, Pai, que escreveu uma história linda em EC de agronomia e nas nossas vidas e no teu reino. Não para. Senhor, coloque a mão nesse leito e dê, Senhor, a tua paz, que o seu cuidado esteja estendido na casa da nossa irmã Vania. Sustenta a Rose e a sua família. E assim também, Pai, todos que estão precisando de cura, de libertação, cura física, emocional, que tu estejas visitando a cada lar e a cada necessidade nesse momento. Esteja com o nosso pastor, que em breve já estar retornando, que tu possas guardá-lo, Pai, de todo mal, e que à noite possamos ser abençoados por ti. Muito obrigada por tudo, Pai. Nós te agradecemos e te entregamos esse dia em suas mãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Como a Sandra falou, nós estamos encerrando essa nossa etapa que foi muito abençoada. Foi um tempo muito incrível. A gente não imaginava que ia dar tão certo, que a gente ia conseguir uma fidelidade tão grande desse grupo. E foi proposto pelo pastor Samuel que nós terminássemos fazendo uma dinâmica com base naqueles aspectos dos testes de temperamento, comportamento, e eu acrescentei algo que eu descobri nos últimos tempos, que são os sabotadores. E eu vou, então, agora fazer uma rápida apresentação para vocês sobre o porquê da gente estar trabalhando essas questões. E aí eu coloquei lá um guiazinho de links com essa perguntinha aí para vocês. Você se conhece? E essa pergunta ela é uma pergunta que parece simples, mas ela tem uma profundidade muito, muito grande. Porque, de fato, é muito difícil o autoconhecimento. O autoconhecimento é um processo, é uma caminhada que a gente começa e em vários momentos a gente vai esbarrar em coisas da nossa vida, da nossa história, da nossa jornada, que seria mais fácil a gente retornar para aquele aspecto mais superficial, naquele relacionamento em que a gente não se desafia tanto. Mas quando a gente começa realmente a buscar esse caminho de autoconhecimento, de autogestão, ou seja, de aprender a fazer a gestão de si mesmo, aprender a entender o que precisa ser melhorado, o que é uma grande força, uma grande qualidade que a gente tem, ou o que é uma característica que precisa ser neutralizada. Então, esse caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, é um caminho de grandes descobertas. E nós que somos cristãos, a gente não vai fazer esse caminho sozinhos. Eu conheço muitos amigos no mundo, na minha vida secular, na minha vida profissional, que buscam fazer esses caminhos através de outras pessoas, através de cursos, e tem validade. Tem validade porque eles vão aprender a identificar alguns aspectos positivos, aspectos negativos da sua própria personalidade, do seu temperamento, do seu comportamento, mas nós temos, muito além de nós querermos aprender como fazer esse nosso autodesenvolvimento, nós temos um professor que é o mais incrível, o melhor, o mais capaz professor de todos, que é o Espírito Santo de Deus. Então, a gente não está aqui chamando, como a Sandra falou, vocês a fazerem testes apenas para eu sou assim ou eu sou assado, como dizem aí da forma coloquial. Mas é para que realmente
nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para nos moldar, para que nós possamos nos tornar cada vez mais sensíveis à voz do Santo Espírito. Porque se nós nos tornarmos mais sensíveis à voz do Santo Espírito, fica essa caminhada de autodesenvolvimento, ela fica mais eficiente, ela fica mais possível, né, de ser feita. Então, é isso que eu acho que a gente vai trazer hoje aqui. E quando a gente fala em autogestão, o que a gente está falando exatamente? Quando gestão, né, gerir, é coordenar algum processo. A gente fala que uma pessoa que está à frente de uma igreja é um gestor daquela igreja, né? O pastor, ele é um gestor junto com os seus oficiais, ele que vai dar rumos para aquela igreja. Se a gente estiver falando do mundo secular, quem trabalha em escola ou em empresa, as empresas têm gestores, que são as pessoas que vão colocar metas para o desenvolvimento daquela empresa, para que ela atinja os seus objetivos. Então, quando a gente fala em autogestão, o que a gente está falando? Que nós, enquanto seres humanos, temos que ter a capacidade de reconhecer quais são as mudanças necessárias para que possamos chegar aos nossos objetivos. A gente, quando faz autogestão, a gente começa a desenvolver a habilidade, a capacidade de garantir inteligência emocional, né? Às vezes, você tinha uma característica muito negativa de mentira, ou de maledicência, ou de subserviência, né? E quando você começa a fazer autogestão, você começa a realmente a falar, não, eu quero tratar esse aspecto da minha vida com mais inteligência. Eu sei que se eu mentir, eu vou ficar presa numa mentira. Eu sei que se eu falar mal do outro, mais à frente isso vai me trazer constrangimento, confusão. Eu sei que eu não posso aceitar tudo que as outras pessoas falam sem questionar, né? Então, a inteligência emocional, a autonomia e a organização interna. Existem pessoas que são muito desorganizadas internamente. Elas não sabem onde elas querem chegar. Elas não têm metas pessoais de desenvolvimento. E eu não estou falando de trabalho, eu estou falando de nós, enquanto seres humanos, né? Como cristãos. Quais são as minhas metas enquanto cristão? O que eu quero transparecer para o mundo como uma pessoa cristã? Sabe aquela pessoa cristã que a gente olha e fala, mas está sempre repetindo as mesmas coisas? Sempre cometendo os mesmos erros, sempre criando confusão, sempre sendo o foco da intriga. Isso é falta de autogestão, de inteligência emocional, de organização interna, né, de autonomia para a tomada de decisão. Então, a autogestão é um processo constante, em que a gente vai trabalhar as necessárias mudanças de comportamento para que as metas sejam alcançadas. E a gente vai aprender a reconhecer os limites e também o alcance. Nós vamos potencializar aquilo que é positivo. Poxa, eu sou uma pessoa que tem um coração grato a Deus por tudo que Ele já me deu. Eu sou uma pessoa que tenho liberalidade, eu gosto de ajudar. Então, eu vou aprender a potencializar isso de uma forma que seja saudável, porque também existe o outro lado, aquelas pessoas que Deus mandou eu fazer ação social, então eu vou me matar, que eu vou ser uma ativista disso, e aí aquilo às vezes suga o tempo da família, suga o tempo da própria devoção, do relacionamento íntimo com Deus. A pessoa coloca na atividade o grande foco, quando a atividade ela deve ser consequência de uma boa relação com Deus, de uma intimidade plena com a pessoa do Espírito Santo. Então, a autogestão é buscar isso, é buscar, antes de qualquer coisa, entender a vontade de Deus para a nossa vida
e trabalhar para que essa vontade se faça. E para que a gente consiga isso, a gente precisa se conhecer. E aí eu vou botar aqui 2 palavrinhas esquisitas, mas que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. A primeira é a metacognição. Todo ser humano ele pode aprender alguma coisa, né? A gente ensina as crianças a escrever, a ler, a fazer coisas. Quando a gente chega ali na metade do final, né, da adolescência, na metade para o final, o jovem está interessado em aprender a dirigir, está querendo aprender a andar sozinho, a se movimentar no mundo de uma forma mais independente. Então, todos nós queremos aprender coisas. E aí a gente também precisa aprender a se conhecer. A metacognição é eu pensar sobre o que eu penso. Eu ter uma análise permanente e uma análise crítica, ou seja, uma análise reflexiva sobre o meu pensamento. Eu começo a conversar comigo sobre aquilo que eu penso. Poxa, eu tive esse pensamento tão ruim a respeito daquela pessoa. Será que esse meu pensamento é correto? O que Deus pensa desse meu pensamento? Será que, se eu perguntar para Deus qual é o pensamento dele a respeito dessa pessoa, ele tem o mesmo pensamento que eu tenho? Ele vai me ajudar a enxergar essa pessoa numa outra perspectiva? Porque ele tem um pensamento diferente? E isso vai me ajudar a perdoar, talvez, a ofensa que a pessoa tenha me feito? Isso é uma metacognição. É a gente, ao invés de simplesmente falar assim, eu não suporto aquela pessoa porque ela me fez isso. Eu paro e penso assim, bom, eu tenho muita dificuldade com essa pessoa. Eu acho que ela é assim, que ela é arrogante, que ela é soberba, que ela... Mas, Senhor, onde está, de fato, o problema? Ela agiu muito mal comigo, como que eu vou lidar com isso? Como que o Senhor enxerga essa pessoa? E aí a gente começa a ir deixando espaço para o Espírito Santo ir mudando, fazendo essa... Sabe a palavra metamorfose? Metamorfose é a transformação, né? Aí você vai mudando a tua forma de aprendizagem sobre o teu processo de pensamento. Então, se eu faço isso, à luz do Espírito Santo, eu começo a modificar o drama interior do meu pensamento. Porque, e eu vou dizer para vocês que tudo isso que eu estou falando para vocês, Miliane, você chegou nesse ponto aí. Não, isso é um processo. Eu estou passando por uma situação pessoal que começou na semana passada e eu levei uns 8 dias vivendo o drama interior, borbulhando dentro de mim, borbulhando, de não conseguir nem parar para pensar sobre o que eu estava pensando. Os pensamentos estavam tão acelerados, tão agitados, eles se chocavam comigo, né? E isso gera estresse, isso gera confusão, e isso impede que a gente tome as melhores decisões. Então, enquanto você está assim, porque a gente fica assim, quando acontece alguma coisa na nossa vida que desestabiliza e aquilo agita dentro de nós, esse momento da agitação, esse momento em que a gente não consegue aquietar o nosso pensamento, para que a gente possa começar a transformar a nossa forma de perceber aquele momento, ele não é momento de tomada de decisão. Ele é momento de quietude. A palavra diz para a gente assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, não é? Por que Deus fala isso? Porque ele sabe que vai ter momentos na nossa vida que a nossa agitação interna vai ser tanta que nós vamos ter dificuldade de ouvi-lo, de perceber a soberania dele, de confiar no cuidado dele. Então, ele fala assim, olha só,
aquietai-vos. E para a gente aprender a entender o que atrapalha o nosso interior de se aquietar, a gente precisa aprender quem nós somos. Então, a metacognição é muito importante na autogestão. Mudar a minha chave para eu poder aprender a reconhecer pensamentos que são bons, pensamentos que são sábios, pensamentos que expressam aquilo que a palavra me diz, de pensamentos que são destrutivos, pensamentos que vão trazer impacto sobre a vida, a minha vida, a vida das pessoas ao meu redor, né? Que vão, às vezes, trazer até escândalo, né? Porque cada um de nós sabe os dramas internos que vive. Então, isso que eu estou falando, cada um aplica a sua própria realidade. E aí, quando a gente consegue fazer esse exercício, quando a gente começa a deixar o Espírito Santo ir fazendo esse trabalho, né, junto conosco, porque não adianta ficar de braço cruzado e dizer, aí, Espírito Santo, vai lá e faz. Isso é um trabalho em que a gente vai fazendo a nossa parte e abrindo espaço para o Espírito Santo atuar. Aí a gente começa a ter o que se chama de metanoia. Aí a gente começa a ir tendo o nosso pensamento, nosso padrão de pensamento transformado, nosso caráter também sendo transformado. A palavra diz, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais. Então, para eu poder saber que não é para mentir mais, primeiro eu tenho que reconhecer que eu tenho a tendência à mentira. E aí eu tenho que começar, quando falar algo que não seja verdadeiro, falar assim, ó, por que eu falei isso? Deixa eu tentar entender o motivo pelo qual eu achei que era mais fácil mentir do que falar a verdade. Me explica as consequências disso. Me ajuda a entender a raiz disso. De onde isso veio na minha vida, na minha família, na minha casa? E aí sim, eu começo fundamentada na palavra de Deus, abrindo espaço para a atuação do Espírito Santo, eu começo a minha metanoia. É uma palavra que está na boca dos jovens. A juventude, aí da casa dos 20, da adolescência até a casa dos 20 e poucos anos, eles estão ficando muito acostumados com essas palavras, porque elas estão sendo faladas até na escola. E a gente precisa trazer isso para a igreja, porque ser crente significa ser sábio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o Evangelho é o local mais propício ao desenvolvimento da sabedoria. A gente não pode deixar o mundo dizer para os nossos adolescentes e para os nossos jovens sobre a autogestão. A gente tem que começar isso dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam saber que nós temos defeitos, mas que nós procuramos entendê-los à luz do Evangelho. Nós temos que parar de ter máscaras dentro de casa. Bom, e aí, eu falei que eu não ia me demorar, e aí, para a gente poder fazer esse autoconhecimento, a gente precisa, primeiro, conhecer o nosso temperamento. O que é temperamento? Temperamento é um estilo pessoal. É a base daquilo que nós somos de fato. É aquilo que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós desejamos, o que nós necessitamos, o que nós falamos ou fazemos está sendo guiado pelo nosso temperamento. E nós aprendemos com o pastor Samuel que são 4 tipos de temperamento básico, que é o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Que Deus usou pessoas com todos esses tipos de temperamento para serem grandes líderes do reino dele. Eu não vou repetir a aula dele, né? Nem tem tempo para isso, mas Deus usou. Você pode pegar de novo a aula lá onde o pastor Samuel falou dos temperamentos e das lideranças cristãs que tinham esses temperamentos. E aí, eu preciso conhecer o meu temperamento, porque um temperamento tem força,
tem características muito positivas. Um temperamento tem fraquezas, tem características muito negativas. E eu preciso aprender a equilibrar o meu temperamento. Se o meu temperamento é colérico, não quer dizer que eu vou ser uma pessoa explosiva, cruel, só se eu não dominar o meu temperamento. Mas a Bíblia me diz que o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Então, não é ter medo do que eu vou descobrir quando eu fizer o meu teste de temperamento. É identificar o que eu tenho que tratar. Perfil comportamental. O perfil comportamental é a manifestação daquele temperamento, mas não só daquele temperamento. Porque quando o meu perfil comportamental, ele vai agregar outros valores, ele vai agregar a minha formação pessoal, o meu nível de instrução, o tipo de família no qual eu fui criada, e isso tudo vai se somar para eu poder me relacionar com outras pessoas. Então, o temperamento e o perfil comportamental, eles são associados, mas não quer dizer que eles sejam a mesma coisa, né? O meu temperamento, eu trago. Agora, o meu perfil comportamental, ele vai ser moldado também com as interações ambientais. E aí eu preciso aprender que, beleza, o meu perfil é dominante, tá? É o meu mesmo, né? Todo mundo já sabe disso, que eu já brinquei com isso várias vezes. Uma pessoa dominante é uma pessoa que puxa o trabalho, que chama todo mundo, por favor, vamos fazer? O que vocês acham de fazer tal ou tal ação? Eu me lembro muito disso quando a gente foi fazer a despedida do pastor Osvaldo, que a irmã Sheila veio conversar comigo, e eu, na hora, falei assim, Sheila, vamos fazer assim, assim, assim? Aí ela olhou e falou assim, puxa, que ideia ótima, vamos sim, aquele jeitinho meio maravilhoso da Sheila. E eu achei engraçado, porque Deus pegou uma pessoa totalmente diferente em termos de comportamento, associou com outra, e a ideia surgiu. Então, é isso que Deus quer no reino dele, que cada comportamento se associe para a expansão do reino, que cada temperamento se associe para a expansão do reino. Então, entender o outro e respeitar diferenças é fundamental para melhorar a convivência e garantir a harmonia em qualquer ambiente, inclusive na igreja. E vamos àquele elemento que talvez seja o que a gente menos ouça falar. E esse eu comecei a trabalhar um tempo atrás, porque a gente tem feito esse processo com os alunos lá na Rural. Nós começamos a ter muitos jovens que chegam à faculdade com ansiedade, estresse, depressão. E aí, eu estava, na época, na coordenação, comecei a ficar muito preocupada e pensei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Comecei a fazer um projeto que começou em 2009 e hoje ele está mais estruturado. E foi aí, nesse processo, que eu descobri essas coisas que eu estou compartilhando com vocês agora. Eu comecei a ver que as pessoas se sabotavam. E esses sabotadores são inimigos internos. É aquele crítico que te faz pensar que nada vai dar certo, que você só tem valor se você estiver fazendo favores o tempo todo para todo mundo. Tem até uma coisa aí que o pessoal fala, né? Você fala sim 99 vezes, a única vez que você diz não, dizem que você não presta. Isso é sabotagem. A gente não tem que aceitar isso. Sabotador é um pensamento recorrente, que muitas vezes só faz te botar para baixo. São padrões de pensamento que são automáticos. Você já fala assim, eu vou fazer isso, mas não vai dar certo mesmo. Então, cada um de nós estimula os seus sabotadores. Cada um de nós alimenta os seus sabotadores. E para a gente entender que sabotadores são esses? Só fazendo teste, porque os sabotadores são pessoais. Um dos meus principais sabotadores é a hiperrealização. Ter que estar sempre fazendo alguma coisa
para poder sentir que tem valor. E eu olhava para a minha vida e pensava exatamente isso. Não relaxar nunca. Sempre desenvolvendo alguma coisa. Mas, do outro lado do sabotador, nós temos o sábio. O sábio é aquele pensamento equilibrado. É quando a gente consegue acessar dentro de nós a sabedoria que tem sido construída, no nosso caso, especificamente, que somos cristãos, pelo Espírito Santo. Né? Aquele discernimento que Deus nos dá a respeito das situações. Então, quando a nossa mente entra em harmonia conosco, é porque o nosso sábio assumiu o controle. Esse equilíbrio entre sabotadores e sábio é uma tarefa difícil que todo ser humano tem que procurar desenvolver. E aí, esses testes todos que a gente colocou ali para que, né, vocês tivessem acesso, é para que a gente tenha a possibilidade de conversar um pouco sobre isso, sobre como tem sido isso na nossa vida. Temos procurado e temos tentado realmente conhecer quem nós somos para nos administrar melhor? Ou nunca tinha pensado nisso, vou começar a pensar a partir de agora? Ou, eu acho melhor não tocar nisso, eu vou seguir o que Deus quiser para a minha vida, mesmo que eu nem saiba direito o que é, porque eu não me analiso, não me conheço, então eu fico ao sabor de cada circunstância. Será que é isso que a palavra diz para a gente? Então, para fechar, eu vou botar aqui algumas frases da Bíblia que falam um pouco sobre a necessidade da gente conhecer o nosso temperamento, o nosso comportamento, e da gente se auto-administrar. A palavra diz que o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Quem tem um temperamento colérico, o lado negativo é a crueldade. E aí a Bíblia diz que quando uma pessoa age com bondade, a primeira pessoa a ser beneficiada é ela mesma. Mas quando ela age com crueldade, ela também vai ser a primeira a ser ferida. A outra coisa que a Bíblia diz é que, como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Sabe? Fala, explode, cria uma confusão. Quem já fez isso sabe como é ruim. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que o mostre por meio do seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. Tiago fala isso para a gente. Gente, não é 13:3, né? É 3:13, porque nem existe o 13:3 aí. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como que eu vou lançar para longe o que eu não sei que existe? Se eu não identificar a amargura da minha alma, como que eu vou pedir a Deus especificamente que Ele arranque a raiz da amargura? Se eu não identificar que eu sou uma pessoa que tendo a ficar irada, colérica, a gritar, como que eu vou aprender a dominar esses impulsos? Se eu não identificar que às vezes eu falo coisas que são verdadeiras blasfêmias contra os céus, como que eu vou mudar a minha relação com a palavra? Como que o meu comportamento, como que eu vou administrar esse impulso? Mas também tem o lado das coisas desse século. A gente está num século de muita ansiedade. As pessoas têm muita ansiedade. E a palavra também nos diz, lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por outro lado, isso não significa que você vai ficar parado, de braço cruzado, numa posição, sabe, de acomodação diante do mundo, das circunstâncias, da busca pelo seu desenvolvimento pessoal, porque a palavra também diz que quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então, a Bíblia também não estimula a gente a ficar de braço cruzado diante das coisas.
a ter uma postura, tá, de indiferença ou de acomodação. A Bíblia diz: não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. E tem uma que eu acho ótima, porque eu sempre falo, gente, não fica por fiador. Sabe? Se alguém... É muito difícil. Se alguém fala para você assim, me empresta o teu cartão, e você fala, ih, caramba, eu não tenho como pagar isso. Então, querido, você está botando a tua paz de espírito na mão de outra pessoa. É isso que esse versículo está dizendo. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Eu sempre falo assim, não empreste dinheiro, dê. Se você tem um recurso que você pode despender para ajudar a resolver a situação de alguém, ótimo. Agora, se o que você vai fazer vai trazer angústia para o seu coração, vocês sabem disso. Quantas pessoas aqui já não devem ter visto ou até mesmo vivido uma situação em que o empréstimo ou uma situação de ser fiador de alguém acabou com um grande relacionamento de amizade ou até familiar. Quantas famílias não são destruídas sobre isso? Por causa disso, aliás. Então, a Bíblia, ela fala sobre tudo. Ela nos ensina a gerir todos os aspectos da nossa vida, dos aspectos temperamentais aos aspectos comportamentais. Mas ela diz para a gente que o princípio de tudo é buscar a sabedoria. E nós acabamos de ver que o oposto da sabedoria é o sabotador. Então, para terminar, eu só vou ler essa passagem de Provérbios que diz: filho meu, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Então, foi com base nisso, com base no estudo que o pastor Samuel pediu que a gente fizesse, que nós chegamos aqui hoje, né, para compartilhar com vocês essa ideia de que, a partir do nosso autoconhecimento, nós podemos melhorar a nossa relação conosco, com o nosso próximo, mas principalmente abrir espaço para que o Espírito Santo atue, transformando aquilo que precisa ser transformado no nosso interior. Ok, pessoal? Agora a gente vai se dividir em salas e nós vamos, então, conversar um pouco sobre isso e aí vocês vão compartilhar o que acham. Pode ser? Então, só vou pedir para fechar... Eu vou fechar os microfones aqui para não ficar muito ruído na oração, tá? Só um pouquinho. Paizinho, é com muita gratidão no meu coração que eu apresento ao Senhor, Pai, essa igreja, que é uma igreja viva, que é uma igreja onde pessoas que não são perfeitas em hipótese alguma, mas que são tuas filhas, teus filhos, amados do Senhor, pessoas que sabem que o Senhor pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter a possibilidade de nos reunirmos contigo, de nos religarmos contigo. Então, é essa igreja que a gente te pede, que o Senhor continue tratando, continue curando, continue abençoando. Pai, tu conheces as nossas fraquezas, tu sabes aonde a nossa vida, Pai, precisa das mudanças que vão trazer a paz, que vão trazer a alegria, que vão trazer a harmonia, a bondade. Então, que em nome de Jesus, Paizinho, que o Senhor possa ir ao encontro de cada casa, de cada família, de cada coração, de cada mente, de cada alma, de cada espírito.
Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de nos transformar de glória em glória, Senhor, segundo a Tua imagem e semelhança. Nós terminamos esse tempo tão maravilhoso, tão abençoado, com uma gratidão enorme, porque tem pandemia, mas nós tivemos presença do Senhor em todos os nossos domingos. Abençoa a nossa EBD a partir do próximo domingo. Nos mostra quais são as próximas etapas, quais são os próximos desafios, qual vai ser o caminho que nós vamos trilhar daqui para frente. Continua revestindo a Sandra, Pai, com todo esse compromisso que ela tem frente à tua casa e frente, Pai, ao trabalho da EBD. Continua dando sabedoria ao pastor Samuel. Continua levantando, Senhor, uma liderança comprometida para que a tua igreja possa ser realmente avivada, transformadora e relevante nesse século. Essa é a nossa oração e nós te agradecemos por tudo, por cada amado irmão aqui, que cada fala, Pai, gere cura, que cada confissão gere libertação, que até aquilo que hoje ainda não foi colocado para fora, Pai, mas que no seu tempo, no tempo propício, que tudo possa ser, Senhor, limpo, lavado, transformado pelo sangue do Cordeiro Santo. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém, Deus, amém, amém. Irmão, só lembrando, né, que eu vi essa semana que o Rafael postou o canal aí dos jovens, né, Rafael? Canal bem bacana, se inscreve lá, irmãos, né, Rafael? Para se inscrever, já tem um vídeo da Clarissa. Fala rapidinho aí, Rafael. Isso, então, a gente estava com os projetos no início, e o projeto saiu, e um desses projetos é a gente estar criando um canal e está sendo inserido nas partes das mídias. Então, a gente está no YouTube, futuramente a gente vai estar no TikTok, no Kawaii, então a gente já está também no Instagram e, inclusive, no Facebook. Então, toda semana a gente vai lançar alguns vídeos com a prerrogativa de viver uma vida de excelência na presença de Deus. Então, aquilo que Deus tem para nós de forma plena, então a gente tem que se apropriar disso, tem que ser isso e fazer aquilo que Ele espera de nós. Então, a gente vai estar lançando isso constantemente no nosso canal e a gente conta com a participação aí, inclusive dos jovens, mas também da presença de vocês também com a gente, nesse apoio aí. Então, no futuro, a gente vai dando mais direções, indicações, informações com respeito a esses projetos aí que a gente está planejando e tem saído do papel. Amém. E a Mary lembra, todas as sextas, 19h30, ensaio do coral, tá bom? Irmãos, último dia aqui no Zoom. Obrigada, amo vocês. Não me abandonem domingo, hein? Faça a inscrição, Santa Ceia do Senhor. Já vamos começar com Santa Ceia. 9h30 pontualmente, tá? A live, vamos começar 9h30 pontualmente. Beijo, Mia, foi maravilhoso. Deus te abençoe, tá? Ai, valeu. foi muito bom, gente. Obrigada, estou com saudade dos domingos com vocês, hein? Aqui. Mas vai ser bênção lá também no presencial. Vai ter. Beijo, gente. Ai, que bonitinhos os coraçõezinhos dessa galera. Eu vou fazer também. Quem faz isso é a Sofia. Gente. E não dá de coração. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Edneia, Dona Alice, quem não puder estar presencialmente, a gente conta com vocês na live. Esse tempo todo a Vanias vai sentir falta da gente, né? Aqui, mas ela vai poder participar da igreja também, né? Pelo YouTube. Vai, amém. Sim. Amém. Beijo, gente. Bom domingo. Tchau, tchau. Domingo abençoado.